Sabe, gente, no mundo, antes de você conhecer Jesus, a gente era conhecido como a pessoa que... A nossa identidade era a pessoa que tinha problema com drogas. Ah, aquele lá que adulterou. Antes de conhecer Jesus, você era o filho do João, que tem problema com o alcoolismo. Antes de conhecer Jesus, a nossa identidade ela estava sempre relacionada, ou geralmente relacionada, a fatos, a feitos, a coisas que nós produzimos, coisas que nós erramos, coisas que nós, na verdade, às vezes nem tinha a ver com a gente, tinha a ver com nossos pais. Quando você não conhecia Jesus, às vezes você era o irmão do fulano de tal, não tinha nem nome. Mas quando Jesus te encontrou, Ele não apenas salvou a sua vida, Ele não apenas libertou você, mas Ele te deu uma, diga, identidade. Ele te deu uma identidade. Hoje você não é mais a pessoa que tinha problema com drogas. Você não é mais a pessoa que andava aí sem propósito. Não é mais a pessoa apenas filho do fulano que tem problema com o alcoolismo. Não, hoje você é filho e filha de um pai amoroso que projetou a sua vida e que tem propósitos para a sua vida. A pergunta é, você crê nisso? Você crê nisso? Porque a partir do momento que você crê na sua identidade, você consegue ver o poder de Deus fluindo em você e através de você. Você tem visto isso na sua vida? Sabe, irmãos, agora falando um pouquinho como uma visão de psicóloga, tendo que puxar um pouco para a minha sardinha de uma visão assim meio, né, tudo alma, psicológico e tudo mais. Eu noto e eu percebo há muitos anos, e eu acabo chegando a uma conclusão de que, se não o maior problema da humanidade, se não o único problema, mas um dos maiores da humanidade, é a falta de identidade. Mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade, como filho e filha de Deus, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, esse continua sendo o maior, se não o único ou um dos maiores problemas da igreja. Falta de identidade. Eu creio que essa palavra, essa mensagem, a igreja brasileira precisa viver, precisa ouvir, precisa ser trabalhado sobre a cultura brasileira. Mas isso não é só para o Brasil, para os brasileiros, isso é para o mundo inteiro. Mas eu vejo que o Brasil, por ser um Brasil colonizado, um Brasil que era escravizado, então foi colonizado e herdou muito de várias nações, de vários países, hoje é mais cópia do que tem sua própria identidade. Quantos concordam comigo? E tanto que nossas palavras, a gente costuma dizer, eu não sei falar inglês. Não, você sabe, irmão. Não sei, você sabe, irmão. Jeans, skate, McDonald's, Power Rangers, você sabe falar inglês. A gente tem tantas palavras americanas no nosso vocabulário que a gente até fica confundido, né? O que é português ou inglês? Você está falando toda aquela mistureba de palavras. Porque a gente se torna muito cópia. Se torna muito cópia do que acontece no exterior. Mas isso é um problema o quê? De uma instituição? Isso é um problema de uma placa? Não. Isso é um problema cultural. É algo cultural. Faz parte, às vezes, das nossas heranças de mentalidade, heranças emocionais. Onde você não sabe quem você é e copia quem sabe. Ou copia quem é, ou copia quem parece que é. Porque o problema de identidade, queridos, gera tudo que você pode nomear de ruim. Gera inveja, você não sabe quem você é, então você inveja o que as pessoas têm, o que as pessoas são. Gera ciúme, porque quando você não se garante, porque não sabe o seu valor próprio, a pessoa que você ama ou não, a pessoa que é importante para você não pode chegar perto de alguém que você já fica enciumado. A falta de identidade gera comparação, em cima de comparação, você não sabe quem é, então você fica se espelhando e você parece que é só o reflexo das pessoas, às vezes nas redes sociais, às vezes na sua família, e você fica, um dia eu queria ser como fulano. E você deveria dizer, na verdade, eu quero ser como eu mesmo, porque eu sou o melhor projeto de Deus para essa terra quando eu sou eu mesmo. Quando eu tenho a minha identidade estabelecida e eu passo a viver de acordo com quem Deus me criou para ser. Então eu posso fazer diferença. Amém? Quando nós queremos sempre ser outras pessoas, a gente nunca vai poder gerar realmente um efeito daquilo que Deus sonhou para que você gerasse. Portanto, falta de identidade, para mim, é um problema crônico. Não, eu acho que você está meio que exagerando, pastora Daiane. Eu acho que não é tanto assim. É complicado, mas também não é um problema crônico. Irmão, se não fosse
um problema tão sério você não saber quem você é, se não fosse um problema tão sério você não ter convicção que você é filho e filha de Deus e que na sua vida há poder, que nas suas palavras há poder, que nas suas atitudes existe um poder através daquilo que você faz. Se isso não fosse tão sério, essa não seria a maior, para não dizer a única estratégia que o diabo usou com os 2 homens chaves da humanidade. Quais são os 2 homens chaves da humanidade que mudaram o curso da história? O primeiro Adão e o segundo Adão, que se chama Jesus. Ele usou a mesma estratégia, irmão. Vamos lá, você conhece a história. Jesus foi batizado. Ele se sujeitou mesmo sem pecado, mas quando ele saiu das águas, o que ele ouviu? Este é o meu, em quem eu tenho prazer. A primeira palavra que ele ouviu, ele não tinha curado ninguém, ele não tinha libertado ninguém, ele não tinha ressuscitado mortos, ele não tinha feito nada, ele nem era um conhecido, o ministério dele nem tinha começado, mas ele já era filho amado, porque não é o que você faz que faz você ser importante e amado, é quem você é. Eu não amo meu filho porque ele faz coisas na minha casa. Natan, se tu não guardar os seus brinquedos, eu vou te amar menos. Não, é quem ele é. Ele vai errar, ele pode fazer o que for, mas ele é meu filho. E porque ele é o meu filho, ele é amado. E Deus mostrou isso em Jesus, quando antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele já declarou: você é meu filho amado. Ótimo, até aí tudo bem. Até aí nós sabemos. O que aconteceu logo depois disso? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Para quê? Para quê? Para ser tentado. Como assim, queridos? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado antes que começasse o seu ministério. Porque o que ele foi tentado precisava estar muito estabelecido na vida de Jesus, porque senão nem adiantava ele curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar enfermos, não adiantava. E no que ele foi tentado? É isso que eu estou chamando a sua atenção. Ele foi tentado na identidade. Quando a gente pensa assim, eu estou sofrendo uma tentação, você pensa que você foi tentado na sua identidade? É a primeira coisa que vem na sua mente, sim ou não? Vamos ser sinceros que não, né? A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente diz que está sendo tentado é o quê? Pecado. Aí a gente nomeia vários tipos de pecado. Pecados sexuais, pecados morais, pecados de falar mal de alguém, de mentir. E aí a gente nomeia tantos pecados. Eu fui tentado naquela área. Porque a gente acha que tentação é ser levado a pecar. Mas nessa passagem e na outra que eu vou mostrar para vocês, vai te mostrar que ser tentado, na verdade, o diabo não precisa que você peque. Ele não vai tentar você a pecar, ele vai tentar você a duvidar de quem você é em Cristo. Quando você não sabe quem você é em Cristo, o pecado é uma consequência. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, há poder na sua vida, há poder nas suas palavras, há poder de Jesus em você e através de você. E o pecado, querido, você tem a força de Cristo para ser algo natural que você consegue lutar e vencer, porque Ele luta por você. Quando Jesus ouviu: este é meu filho amado, o Pai disse isso para ele. Qual foi a primeira tentação do diabo? Ele fez... A Bíblia relata 3 tentativas de fazer Jesus errar de alguma forma. Das 3, 2, o diabo usou a mesma estratégia. Ele começou dizendo para Jesus: se tu és filho de Deus. Se tu és filho. O que ele colocou em xeque? O que ele colocou em xeque? A identidade de Jesus. Que, convenhamos aqui, ele tinha acabado de ouvir do Pai. Ele tinha acabado de ouvir: este é meu filho amado. Quando ele foi tentado, o que o diabo tentou? Se tu és o filho de Deus. Então, quando o diabo tenta a sua identidade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer você duvidar da palavra de Deus. Quando o diabo consegue plantar incredulidade no seu coração de alguma forma sobre quem Deus é, sobre o que Deus fala, a partir desse momento, então, ele vai ter sucesso para fazer você não saber mais quem você é. E quando você não sabe quem você é, você não sabe o poder que existe em você e através de você. E aí, a partir disso, querido, o que você vai esperar? Você pode vir... Sabia que o diabo não precisa que você se desvie? Ele não precisa tirar você da igreja, ele só precisa que você não saiba quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você fica inoperante, não há poder na sua vida. Então nós vemos muitos cristãos orando e orando e orando e orando e nada acontece, porque ele não sabe quem ele é e na verdade ele não crê naquela oração.
Adão, quando foi tentado, quando Eva foi tentada, ela foi tentada da mesma forma, na identidade. O que aconteceu? Pai criou Adão, sujou as suas mãos e fez ali um filho. O que é um filho? A sua imagem e semelhança. Colocou em nós o seu DNA, colocou em nós a sua essência, colocou em nós um poder para operar sobre essa terra, uma autoridade para operar sobre essa terra. Foi isso que Deus fez. E Ele só deu uma ordem: não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Ele falou diretamente com Adão, Ele não falou com Eva. Se você for ler a descrição daquele capítulo, eu achei muito interessante, que eu fui olhar de novo. E a verdade é que ele começa a contar todo o cronológico da criação. E Deus, Ele dá uma direção para Adão, e Eva não estava junto. Porque logo depois Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Então Ele dá uma direção para Adão, e só depois Ele cria Eva. Então, eu estou trazendo a sua atenção para isso, porque qual é a diferença entre Jesus, que não caiu em tentação, que não duvidou da sua identidade de filho amado, e Adão e Eva, que duvidaram da sua identidade de filho amado? A diferença está que a serpente, ela fez Eva primeiro cair em tentação, quer dizer, duvidar da palavra de Deus. Porque a serpente disse para Eva: se você comer dessa fruta, você vai se tornar igual a Deus, por isso que Ele não quer que você coma. Deus não quer que você coma dessa fruta, porque senão você vai ser igual a Ele, os seus olhos vão se abrir. E a pergunta que eu te faço é: Eva era ou não era igual a Deus? Ela tinha ou não tinha a essência de Deus? Sim, ela já era a imagem e semelhança de Deus. Mas o que Satanás fez? Colocou em xeque a palavra de Deus mais uma vez para Eva. O que Deus falou não é bem assim não. É que se você comer, os seus olhos vão se abrir. E Eva, diferente de Jesus, não ouviu diretamente do Pai, ouviu essa direção só de Adão. Então Eva caiu na tentação de duvidar da palavra de Deus, e a partir desse momento, a identidade dela, que ela já era como Deus, essa identidade foi abalada. A diferença daquele que não se abala na sua identidade para aquele que se abala está na intimidade. Jesus ouviu diretamente do Pai: esse é meu filho amado. Mas Eva não ouviu diretamente de Deus, ouviu só de Adão. É o tempo que você passa com o Pai, é a atenção que você dá para o Pai que vai construir a sua identidade. É aquela coisa de você não ficar se alimentando só da vida dos outros, do que os outros pregam, do que os outros falam, do que os outros testemunham, mas é buscar a sua própria vida e o seu próprio relacionamento com o Pai, amém? Eu percebo que essa é uma grande diferença. E da mesma forma que Jesus foi tentado porque foi colocado em xeque o que Deus disse, mas Ele, que tinha ouvido diretamente do Pai, não foi abalado com isso, Eva foi. E ali se iniciou uma troca de autoridade. Aquilo que o homem recebeu, foi passado para Satanás. Jesus veio resgatar essa autoridade. Então Jesus veio te trazer de novo a filiação, o acesso, o livre caminho, o novo caminho à presença de Deus como filho e filha. Você tem acesso ao Pai. Sabe, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar nisso. Mas eu vou contar uma história para vocês que me contaram e eu achei muito interessante, cabe muito nessa pregação. Aconteceu no Texas e me contaram como uma história verídica. Era uma igreja que ficava perto de um bar. E esse bar decidiu que ele ia se expandir, ele ia crescer, ele ia reformar, ia ficar grandão. A igreja começou uma campanha de oração: não, porque não vai, porque vai dar errado, alguma coisa vai acontecer, esse bar, além de não crescer, ainda vai fechar. E não sei o quê, e o bar lá reformando e crescendo, fazendo a reforma dele. E a igreja na campanha: não, Senhor, fecha, não sei o quê, e orando e tal. Daqui a pouco, gente, uma semana antes desse bar ser inaugurado, o que acontece? Um raio cai na instalação elétrica do bar e ele incendeia, pega fogo. E acaba com toda aquela construção e reforma que eles fizeram. A igreja se gabando porque Deus tinha ouvido as orações e respondido as orações. Yes, glória a Deus, o bar fechou, não vai dar certo. A igreja lá toda se gabando. Até que o dono do bar
começou a processar a igreja, levou para juiz, para corte. Não, porque a igreja é responsável pelo que aconteceu. Eu vou processar vocês. Vocês oraram contra e aconteceu. Aí, quando foi para a corte, foi para o juiz, a igreja, os irmãos falaram assim, não tem nada a ver com a gente não é responsável por isso. A gente não tacou raio em nada. Como assim tu está responsabilizando a gente? Não tem nada a ver com isso. O juiz, neutralidade, olhou para aquela situação, a defesa fez todo o seu papel, que a igreja não tinha nada a ver. A acusação também fez todo o seu papel em favor do dono do bar, não, porque eles que oraram e eles são responsáveis. Aí o juiz olhou para aquilo e falou assim, olha, deixa eu falar aqui o meu veredito com isso. Eu não sei como resolver essa situação. Aí todo mundo ficou olhando assim, não sabe como resolver? Não sei. Eu nunca vi uma coisa dessa. O dono do bar tem mais fé do que a igreja, que orou para que pegasse fogo aquele negócio. O dono do bar está acreditando que foi Deus que respondeu a oração e a igreja está dizendo que não tem nada a ver com elas. Eu não sei como resolver isso. E a verdade é que muitas vezes a gente reage dessa forma. A gente ora. Senhor, faz isso e faz aquilo. E a gente não crê. Sabe por que eu também creio no milagre que a Laila vai viver? Porque eu só ouço Daniel profetizando e declarando e usando daquilo que está na vida dele, que ela vai viver um milagre. Ela vai viver um milagre. Não importa o tempo que já passou, não importa o tempo que vai passar, mas nós vamos testemunhar que ela vai viver um milagre. Você precisa crer na sua oração, você precisa crer que há poder nas suas palavras. Nós tivemos uma pregação maravilhosa do pastor Eloy semana passada sobre o poder da palavra. Se você não ouviu, acessa lá no YouTube, você não pode perder. O poder da palavra, querido, a terra foi criada pelo poder da palavra. Deus Todo-Poderoso, Ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação das águas, houve separação das águas. Haja aves no céu, houve aves no céu. E tudo que Deus foi declarando, houve um poder criador e foi acontecendo. Mas quando você não sabe quem você é, você não entende que há poder nas suas palavras como alguém que é filho, que recebeu a mesma autoridade, o mesmo poder. Ah, você não está acreditando? Tá bom, Salmos 82, vamos lá comigo. Porque se vocês estão assim, não é bem assim, o rostinho de vocês está assim, não, eu sei, eu tenho poder nas minhas palavras. Então tá, querido, preste atenção, o que a Bíblia, a palavra de Deus diz sobre você. Não coloque em xeque a palavra de Deus. Ela diz o seguinte, Salmos 82, versículo 6, eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Ok, você não está acreditando em Salmos? Vamos ver se Jesus falando você acredita. João capítulo 10, versículo 34 ao 36, Jesus diz, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Você percebe que existe uma correlação entre ser Deus, no minúsculo, e ser filho de Deus? Os dois versículos que eu li para vocês diz, vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo. E Jesus declarou a mesma coisa. Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando porque eu disse que eu sou filho de Deus? Mas a palavra de vocês mesmo está dizendo que vocês são deuses. Porque ser Deus no minúsculo é ser filho de Deus. Porque como filho de Deus você tem a essência de um Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, habitando em você. Existe o DNA de Deus. Você é Deus no minúsculo. Você é importante. Você é especial. O mundo pode te dizer o contrário. O mundo pode te dizer, por causa do seu passado, não, você não mudou não. Você é o mesmo que continua lá devendo. Você é o mesmo que continua fazendo um monte de coisa. E você não é mais. Porque Jesus é um antes e depois na sua vida. A partir do momento que você conhece Jesus e a palavra dele passa a ser viva para você, você precisa crer nessa palavra que diz, você é o meu filho amado. As circunstâncias dizem ao contrário. As pessoas podem te apontar o dedo e te acusar. Até mesmo a tua consciência pode dizer, você não é amado porque você erra, porque você peca, porque você tem defeitos, porque você é incapacitado. Mas Deus te diz, você é o meu filho amado, você é o meu projeto, você não nasceu por acaso, eu tenho um plano na sua vida, você está aqui com um propósito. Em que voz você vai acreditar? Na voz do diabo,
que diz que você não presta, você não merece, você não tem jeito? Ou na voz de Deus que diz, eu tenho planos para você, eu sonho com você, antes mesmo de você nascer eu tenho propósitos para a sua vida? Será que a gente vai passar a acreditar que a gente não é amado pelo que a gente faz? Nem pelo que a gente fez e nem pelo que a gente vai fazer? Ah, não, mas eu não sou merecedor, pastora, tu não está entendendo. Tua vida é bonitinha. Para, né, irmão? A minha vida é uma bênção, mas eu não sou perfeita. Ah, não, pastora, mas eu não sou merecedor. Você não é merecedor, irmão. Eu também não sou merecedora. E sabe o que mais? Você nunca vai merecer. E sabe do que mais? Eu também nunca vou merecer. A diferença entre os que não merecem dos que recebem é a pessoa que se posiciona e crê na verdade. Porque ninguém merece. Eu e você não merecemos. A diferença está em quem recebe a graça. Recebe o perdão. Recebe a libertação. Porque Cristo vos libertou para que vocês sejam livres. Você é livre. Você se sente livre na sua identidade. Você sente que não há mais acusação contra você. Porque em Cristo Jesus não há mais acusações. Amém? Existe poder nas suas palavras, irmão. Assim como Deus criou os céus e a terra com a palavra, o que você tem criado na sua vida, o que você tem gerado na sua vida, a sua palavra está alinhada com a verdade de Deus ou com a mentira de Satanás. Existe poder nas suas palavras. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 9 e 10, essa passagem eu amo, eu sou apaixonada. Existem poder nas suas palavras e a Bíblia é repleta de exemplos, repleta de exemplos. Em Ezequiel existe aquele vale de ossos secos. Quantos conhecem essa passagem? Quantos conhecem? Existe aquele vale de ossos secos. E Deus pergunta para o profeta, profeta, é possível que haja vida aqui? E o profeta diz, tu sabes, Senhor. Porque o profeta sabia que Deus é o Deus impossível que podia gerar vida ali. Mas ele não teve coragem de dizer, é possível. Não, ele disse, tu sabes. Quando você reconhece que é Deus que faz, que é Deus que sabe, que é Deus que opera, Ele sempre vai te dar uma direção para ser coparticipante com você. Deus não faz tudo sozinho, você participa com Ele, porque você é filho dEle e Ele quer que você participe do milagre, Ele quer que você participe da bênção, daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então Ele olhou para o profeta e disse, profeta, começa a profetizar. Começa a profetizar, haja nervos, haja tendões, se juntem os ossos. Depois você lê essa passagem em casa. Começa a profetizar. E começou a se juntar os ossos e os nervos e os tendões. E se tornou um boneco sem vida. Todos aqueles ossos passaram a ter carne e pele. E aí Deus disse assim, Ezequiel capítulo 37, versículo 9 e 10. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. E a pergunta de Deus para você nessa noite é, você tem olhado para as suas circunstâncias e visto morte? Você tem olhado para as suas circunstâncias e visto desesperança? Você tem olhado para você mesmo e tem dito, eu não consigo, eu não sou capaz? E Deus nesta noite te diz, começa a profetizar vida, começa a profetizar mudança, começa a profetizar transformação, começa a profetizar milagre, porque eu sou contigo, existe poder nas suas palavras, e a partir de você, eu transformo, eu mudo, eu levanto, eu trago vida onde existia morte, eu posso todas as coisas. Amados, aleluia. Jesus curou muitas vezes por causa de uma palavra. Se você não conhece, leia em casa Mateus capítulo 8, onde o centurião chegou para Jesus e disse, Jesus, o meu servo está muito doente, ele vai morrer. Jesus disse, eu vou até a sua casa, mas o que aconteceu? O centurião falou, não, eu tenho autoridade, se eu dou uma palavra, uma ordem aos soldados, eles vão fazer o que eu estou mandando porque eu tenho autoridade. Jesus, eu sei que você tem uma autoridade maior do que essa. Se você disser só uma palavra, o meu servo vai ser curado, não precisa nem ir até lá. O que aconteceu? Jesus disse, eu não vi tamanha fé em Israel.
Porque a sua palavra precisa estar de acordo com a fé que você diz que professa. E Jesus disse, pode ir para casa porque o seu servo vai estar curado. Já está curado. E a Bíblia diz que naquele exato momento o servo foi curado. O que Jesus fez? Uma palavra. O que Jesus fez? O que Jesus fez? E o que você tem feito com a sua palavra? Há poder na sua vida. Você não é qualquer um. Você não é mais o Zé que estava lá no mundo sem propósito, sem rumo, sem destino. Você é o Filho de Deus. Você é a filha de Deus que carrega o Espírito Santo em você. O que você tem feito com a sua palavra? O que você tem declarado? O que você tem falado sobre a enfermidade? O que você tem falado sobre o seu casamento? O que você tem falado sobre os seus filhos? O que você tem falado sobre você mesmo? Porque às vezes nós somos muito bons em desejar coisas boas para os outros. Então eu vou abençoar os outros. Comece a abençoar você, querido. Comece a se abençoar. Eu sou amado, eu sou escolhido. O Senhor me amou antes mesmo que eu o conhecesse. O Senhor me escolheu antes mesmo que eu pudesse dizer, eis-me aqui. Eu tenho um propósito. Comece a declarar sobre a sua vida. Porque a verdade é que nós não podemos amar os outros se nós também não nos amarmos. Então começa a abrir a tua boca para profetizar. Profeta de Deus, abre a tua boca, porque dela tem que sair vida. Vida. Vida de Deus. Aí algumas pessoas vão me dizer assim, pastora, mas eu não. Pastora, tu não está entendendo a minha história. Deixa eu te falar. Não dá, comigo não dá. Eu não sou esse filho amado, não tem como. Eu tenho muita fraqueza, pastor, altos e baixos o tempo inteiro, inconstância. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Eu falho o tempo inteiro e não consigo vencer isso aqui, não, pastor. Eu até quero acreditar nessa palavra, mas eu não tenho como. É muita fraqueza para uma pessoa só, acumulou tudo aqui. Algumas pessoas pensam assim. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Faz assim, eu quero saber. Faz assim, eu quero saber. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Quantos querem saber? Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Senhor nessa noite te diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, filho. Eu não caio do meu trono, eu não me assusto porque você tem falhas, porque eu em você posso todas as coisas. É Deus em você que você pode todas as coisas. Em Gálatas a palavra de Deus diz, ela diz assim, eu amo esse versículo porque ele simplifica a nossa identidade. Ele diz, porque todos sois filhos de Deus. Pelo quê? Pelo quê? Qual é a condição para ser filho de Deus? É difícil? É difícil ser filho de Deus? Não, tem uma condição. Pela fé em Cristo Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É em Cristo, para Cristo e através de Cristo que você é filho do Deus vivo e há poder na sua vida. Então não é pelas suas fraquezas que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. Eu realmente tenho crido em Jesus. Eu realmente tenho vivido Jesus. Jesus realmente tem sido o centro da minha vida. Porque é por Ele, para Ele e através dEle todas as coisas. Você só tem que ter uma preocupação, não ser perfeito. Mas olhar e focar em Jesus e ouvir Jesus e buscar Jesus. Porque através dEle você pode todas as coisas. Aleluia. Eu quero que você declare comigo. Levante as suas mãos e diga assim: eu declaro que eu creio que Jesus levou sobre si todos os meus pecados e tudo o que tinha o poder de me manter preso e longe de Deus está sobre Jesus. Hoje eu aceito essa graça e esse perdão. Jesus me libertou para que verdadeiramente eu seja livre. Eu declaro que eu sou filho e há poder em mim, através de Cristo Jesus. Aplauda o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar com uma última observação. Algumas pessoas podem pensar assim: pastora, mas se você ficar falando que nós somos deuses, com letra minúscula, e tão importantes assim, será que isso não vai gerar um orgulho no coração das pessoas?
Será que você não vai pensar, algumas pessoas pensar assim, então eu estou podendo? Jamais. Jamais. Sabe por quê? Sabe por que isso não gera orgulho? Porque você realmente encontra a sua identidade, você realmente sabe da sua identidade, quando por ser filho, você entende que assim como a lua não tem brilho por ela mesma, é o sol que brilha e reflete a lua só tem luz por causa da estrela, do sol que reflete sobre ela. Você também sabe que o sucesso da sua vida, que a alegria da sua vida, que a glória na sua vida só existe porque o sol da justiça reflete sobre você. Aquele que era, que é e sempre será, é o que reflete luz sobre você. O último, o alfa e o ômega, o começo e fim, Ele que reflete sobre você. Então por isso você é, porque Ele já é. Você é porque Ele é. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você precisa crer na palavra. Lembra da introdução? Você só vai entender a sua identidade quando você parar de duvidar do que a palavra de Deus diz sobre você. Não deixa mais o inimigo colocar em xeque o que Deus fala. Decida nesta noite crer na verdade. A verdade de que Ele te ama. A verdade de que Ele não desiste de você. A verdade de que Ele é por você. A verdade de que Ele é seu Pai. E Pai não joga filho fora. Pai cuida, levanta, protege, transforma, ajuda a caminhar. Ele é seu Pai. Creia nessa verdade. E começa, quando vier esses pensamentos trazer em xeque a sua identidade, querendo te inferiorizar, você começa a declarar: diabo, aqui você não tem mais espaço, porque eu creio na verdade da palavra de Deus, que eu sou filho amado. Você começa a declarar que Jesus morreu e ressuscitou para te fazer vencedor. Ele não morreu e ressuscitou só para perdoar os seus pecados, o que já é muito. Mas Ele morreu e ressuscitou. Ele deixou a sua glória para te trazer para perto do Pai.